Olá pessoal, a ideia, o conceito de cordão de prata, cordão de ouro e cordão de platina que a gente encontra em algumas literaturas, ele é muito interessante para que a gente entenda o relacionamento, a conexão de consciência, mente, corpo astral e corpo físico. Preparei um desenho para isso, vamos dar uma olhadinha lá no flipchart. Vamos lá. Essa aqui é a minha ideia, de mônada, corpo búdico, corpo mental, corpo emocional e corpo físico. Essa ideia vem do Vedanta, é uma das formas da gente ver a consciência, a expressão da consciência. Então nós temos um processo de densificação até chegar no corpo físico. Ligando o corpo físico ao corpo emocional ou corpo astral, nós temos o famoso cordão de prata. Ligando o corpo emocional ao corpo mental, nós temos o cordão de ouro. Ligando o corpo mental ao corpo búdico, nós temos o cordão de platina. E corpo búdico com a mônada, uma grande interrogação. Raríssima alguma informação sobre essa conexão, Mas provavelmente, assim como há essa conexão, devemos ter algum cordão aqui. Tungstênio, algum metal diferente, alguma coisa, algum nome interessante. Essa é uma das maneiras da gente ver a conexão entre os corpos. Nós temos uma outra maneira, que ela é vista como, chamada de Antakarana. Ela é vista como uma conexão direta, aqui, sem essas ramificações todas. Também um fio, também um cordão, conectando todos os corpos da consciência. Então essa é a nossa visão de Antakarana. São visões que eu diria complementares, não são visões excludentes, Uma não exclui a outra. E que nos dá uma ideia de como que isso aqui funciona, como que todos esses corpos se relacionam e há uma troca de energia entre cada um deles, Quando o corpo físico morre, a gente permanece existindo no corpo emocional. O cordão de prata se desfaz. Quando o corpo emocional morre, a gente permanece existindo como mente. Cordão de ouro se desfaz e assim sucessivamente. Legal? Aqui, esse belo desenho, essa obra de arte aqui, meu Deus do céu, nós temos o corpo físico com 7 chakras, 7, embora o chakra coronário não seja bem um chakra, ele é um pouco diferente, mas usualmente, E ao redor do corpo físico nós temos ali a nossa aura, reflexo de muitas interações, e ao redor do corpo nós temos aí o prana, a energia vital circulando pelos chakras, nos abastecendo. Legal. E onde está, o cordão de prata? Algumas vertentes falam que o cordão de prata está ligado aqui, ou dentro do cérebro, alguns dizem que está no coração, e temos algumas variações. Eu não consigo ver dessa forma. E embora isso seja, ou o cordão de prata vindo aqui, ou vindo aqui, são visões também complementares, não são visões excludentes, mas são visões parciais. O que acontece? Aqui em cima nós temos a nossa mônada. E essa conexão que passa por todos os corpos, ela vem dessa forma. Ou seja, ela vai se distribuindo. Fica muito próximo da visão do Antakarana, como se fosse uma coisa só. Aqui é uma simplificação. A gente não colocou os outros corpos e aí nós não temos os cordões. Então, à medida que essa conexão energética, que flui informação, que flui energia, intuição, ela vai se afilando, nós temos a formação do cordão. No meu entendimento, o cordão não está ligado a um chakra ou algum
órgão, muito menos órgão, né? Porque isso aqui é uma energia sutil, isso aqui é uma energia física, mas ele vem aqui se formando pelo fluxo de energia, né? Que envolve todo o nosso corpo, né? Esse fluxo de energia aqui, ele vai gerar, né, esse cordão que algumas pessoas percebem mais próximo do corpo físico, no corpo aqui emocional, como prateado, aqui dourado, ou assim por diante, né? Depende da habilidade de quem está vendo esse fluxo de energia. Ele também não é uma coisa que exista aqui, ele se forma pelo fluxo. E quando o corpo morre, o corpo vital se desfaz, a aura se desfaz, essa parte aqui também se desfaz, a coisa continua existindo aqui para cima, entre os outros corpos da consciência. Certo? Então nós temos essa questão, né? Ligado em algum ponto aqui. No meu entendimento, não. No meu entendimento, ele está ligado em todo esse conjunto de energias e há um fluxo de informação constante da consciência para o nosso corpo. E isso é muito importante para os próximos vídeos, né, da desconstrução do eu. Voltando da piscina, os pensamentos tranquilos, ponderações em dia. Vamos retomar o vídeo. Então, em várias tradições, nós temos que o corpo físico é um dos componentes da nossa consciência total. Mônada, eu superior, espírito, alma, consciência, outros tantos nomes por aí, né? Depende da época, depende da cultura, da filosofia. Legal. O fato é que a nossa consciência, a nossa mônada, dispõe não de apenas uma personalidade, não o Luiz Felipe, ela dispõe de várias personalidades, tudo ao mesmo tempo, e ela está conectada com essas personalidades. E essa conexão de algo muito sutil, muito etéreo, muito grandioso, com esse computador biológico tão denso, tão material, né? Tão cheio de possibilidades de expressão no mundo material, né? O corpo físico nos oferece isso, o corpo energético nos oferece isso, sensibilidades, percepções, experiências. E essa conexão, ela é feita em graus, né? Depende da tradição, você vai ter 3 corpos, 2 corpos, 5 corpos, 7 corpos, vai variar muito, através de uma conexão energética sutil, etérea, por onde trafegam informações, né? Tanto daqui para lá, passando as experiências, passando as impressões, os sentimentos, tudo isso que a gente vivencia, quanto recebendo intuições, insights, orientações, energia, tudo mais. Uma riqueza de experiência, né? Uma riqueza de experiência. Boas e ruins, todas são válidas. Todas são válidas. A consciência ela é não dual. Ela absorve tudo, ela acolhe tudo, de bom e de ruim, o sucesso e o fracasso, tudo serve para ela. Tudo é motivo de regozijo, tudo é aproveitado, né? Ela vai crescendo com isso. Para nossa mente é só o que é bom, só sucesso, só felicidade, né? Legal. E essa conexão, ela é feita, então, nós vimos pelos cordões, pelos fios, né? Desde aquela visão um pouco, não diria mais rígida, talvez uma visão mais direta, né, de Antakarana, ou então de cordões. Cordão de prata é o mais conhecido, é o mais visualizado, é o mais acessível, porque ainda está muito próximo, né, daqui do mundo material. Então boa parte aí de pessoas com poderes paranormais, psíquicos, médiums,
literatura sobre o mundo astral relata, né, o cordão de prata. Interessante que é cordão de prata, né, porque ele é prateado, reluzente. E o interessante é que é uma cor visível, fora do corpo, dentro de um espectro visível de cores, mas que com os olhos físicos nós não conseguimos detectar. Que com os instrumentos científicos que nós temos hoje, também não é passível de detecção. Interessante isso, né? Um fato curioso, assim. Esse cordão de prata, o primeiro deles, né? Na maioria das tradições é dito que ele se conecta com essa base aqui da nossa nuca, da cabeça, né? Mas eu diria que isso é uma visão parcial, é uma visão mais fácil, né? Na verdade, ele provém de tudo, de todo o nosso campo energético, de todos os chakras, né? De todo o fluxo de energia e de prana vai convergir para formar esse cordão. E dependendo do que você estiver fazendo, do momento, dependendo das suas experiências, da sua formação, ele pode muito bem sair daqui, pode sair do cardíaco, pode sair do plexo, pode sair do umbilical ou do básico. Isso é uma questão de percepção. Quando você tem aí um viés de confirmação muito forte, né, que eu vi esse daqui saindo daqui, aí o outro vai lá e procura, ele tá aí, o outro também, aí um confirma o outro e perde essa amplitude de percepção, né? Se você tiver, por exemplo, um meditador experiente, sentado, executando uma técnica meditativa válida, e alguém olhar para ele, provavelmente o cordão de prata vai estar saindo pelo coronário, porque é a parte, né, energética mais ativa. Se você pegar uma pessoa um pouco mais grosseira, ainda presa no mundo material, nos prazeres, talvez saia lá do umbilical, lá do básico, uma pessoa muito materialista, coisa assim, né? Então, não é uma obrigação, é uma percepção muito comum vista na região da cabeça, certo? Então esse é um ponto. O cordão de ouro já é mais raro, mas há algumas menções. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar algumas menções a ele. Ele vai conectar esse corpo astral com o corpo mental. Mesma função, mesma coisa, tráfego de informações, entrada e saída de informações. E subindo pelos corpos, e aí vai depender da tradição que você seguir, que você tiver afinidade, nós teremos entre cada um dos corpos uma ponte de troca de informação. O Antakarana é mais simples, né? Ele é direto, consciência, até aqui. Se tiver 4 corpos, 5 corpos, 10 corpos no meio, tanto faz, o Antakarana está ali, aquele conduto, né, central, aquele fio central. No caso do cordão de prata, a gente vai observar ele de um corpo para o outro, com nuances, né? De prata para ouro, de ouro para platina, né? Coisa e tal. Aí tem algumas denominações muito estranhas. O Antakarana, ele também sofre mudanças, né? O Antakarana de uma pessoa com uma experiência maior, com um trabalho mais de energias, com mais percepção, ele começa a se modificar também, né? Tanto na sua textura quanto no seu tamanho, porque o tráfego de informações da consciência para a personalidade ou para o corpo também se modifica, certo? Da percepção tanto de Antakarana quanto de cordões de prata, ouro, etc., a gente percebe uma coisa, que não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Apenas fluxo de energias, que permite que a consciência crie, por exemplo, um corpo búdico, crie o corpo mental, e esse corpo mental vai criar o astral e vai criar o físico. E através dessas informações ele vai controlando, ele vai experimentando, ele vai usando esse computador biológico para se manifestar no mundo físico e ter as suas experiências, ter as suas vivências.
certo? Então, é basicamente informação fluindo em ambas as direções. Esse cordão ele não pode a princípio ser cortado, não pode ser rompido, você se movimenta para tantos lugares e ele se mantém intacto. Mas essa ideia, ela não necessariamente é uma coisa rígida. Nós temos um relato do Robert Monroe no terceiro livro dele, onde ele se movimenta para tantas dimensões, para tantos lugares diferentes, que ele acaba reduzindo muito o fluxo de informações para o corpo físico dele, e ele chega a um ponto de ter quase uma morte física. Mas isso ele, consciente, buscando algumas informações. Nós temos relatos de pessoas que cortam, né, os cordões e promovem a morte daquele corpo, não da consciência, mas do corpo. Isso é muito confuso, isso é muito vago, mas existe. No filme Nosso Lar 2, que não deveria ser chamado Nosso Lar, deveria ser chamado Os Mensageiros, né? Um dos mentores lá estava quase praticando uma eutanásia, né? Porque ele queria abreviar o sofrimento do outro, né? Situações questionáveis, mas indicou ali que alguns seres com algum conhecimento conseguem romper, né, esse cordão. Quando o cordão se rompe, o corpo que ele conectava vem a falecer, para de funcionar, e a pessoa volta para o corpo anterior, certo? Com base nisso, a gente tem que nós temos um fluxo de energia, de informação da consciência para os corpos, o que invalida, em parte, a questão de arquivos akáshicos. Então, aquilo que você vive, aquilo que você faz, aquilo que você é de exclusiva propriedade da sua consciência. Aquela conexão vertical que aí o Antakarana se encarrega melhor de formar essa ideia. É você com a sua consciência. Eu digo que invalida, porque essa ideia de arquivos akáshicos ela é muito, muito esquisita para mim. Tem um vídeo sobre isso, né? É como se fosse um computador galáctico, quântico, central no universo que absorve todas as informações. Mas essas informações não vão de você para esse computador, para esse local, para esse, sei lá o que for isso. Vão para a sua consciência. O fato de algumas pessoas relatarem, o fato de algumas pessoas obterem informações dos arquivos akáshicos que ocorrem, vai se dar quando a sua consciência, a sua alma, oferece essa conexão, oferece esse compartilhamento de informações. Se a sua consciência não quiser compartilhar nada, ninguém no universo sabe nada de você, apenas aquilo que ela pode ver ou captar através dos seus pensamentos, né? Através das suas ações. No restante é conexão de consciência com os seus corpos, uma certa exclusividade. Mas é claro, né, que as consciências, as mônadas todas se conversam, nós temos grupos de mônadas que vão evoluindo, experimentando junto. Então elas trocam informações e um grupo com o outro também troca informações, né? As personalidades, apesar dessa exclusividade da troca de informações e de vinda, não possuem assim segredos terríveis a nível de consciência. A nível de mente, ego, personalidade, sim, né? Eu fiz coisas terríveis tempo atrás e eu gostaria de que ninguém soubesse disso, eu escondo. Não. Aí isso é só para o ego. E pessoas no plano astral, com um pouquinho de poder mental, se aproximam de você e vasculham o seu pensamento com a maior facilidade, ativam alguns gatilhos, oferecem algumas energias e você começa a lembrar das coisas, e aquilo que você queria esconder tanto, você começa a pensar, começou a pensar, pode ser captado por qualquer consciência com um certo poder mental. Então, de uma certa forma, existem os arquivos akáshicos,
do compartilhamento de informações das consciências. Aí a coisa se torna mais viável. Perceber os cordões, ou o Antakarana, é complicado. O cordão de prata, como eu falei, é mais natural, né? Nós temos muitos relatos na literatura espírita, o Valdo Vieira, o Roberto Monroe comenta, mas ele não é uma obrigatoriedade de você perceber. Muitas pessoas, muitos projetores saem do corpo, interagem e não percebem o cordão de prata, nem o seu, nem o dos outros. E quando você interage com seres no astral, eles não têm mais cordão de prata, porque o corpo físico deles também não existe mais. Certo? Então esses são alguns detalhes interessantes. A mesma coisa vai se dar com os outros cordões, né? Na hora que a sua consciência descartou o corpo físico, ficou de corpo astral, tá? Não tem mais nada de útil ali, descarta o corpo astral, você fica só de corpo mental. Então o cordão de ouro que ligava o corpo mental no corpo astral também se dissolve, cessa a troca de informações. No Antakarana nós temos essa questão, né? À medida que você vai evoluindo, que você vai crescendo, que você vai experimentando, se tornando mais forte, mais poderoso, o seu Antakarana vai ficando ultra mega power, né? Ele se torna uma barra rígida, diamantina, tem uns delírios aí, né? Mas indica um fortalecimento ou um enfraquecimento do Antakarana. A mesma coisa com o cordão de prata, o cordão de ouro, etc. A partir do momento que a sua consciência, a sua mônada, começa a ficar mais experiente, começa a não simplesmente criar vidinha, mas escolher as vidas que ela vai criar, planejar. Então a sua mônada conversa com a mônada do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, e diz: vamos começar um projeto diferente? Vamos fazer uma vivência diferente agora? Positivo. Aí você tem uma vida diferente. Ela cria uma personalidade diferente. Com isso, um cordão de prata de uma pessoa assim, ele é muito mais perceptível, ele é muito mais intenso, ele trafega muito mais informações do que aquela pessoa que encarnou em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Ele vai ter um cordão de prata mais tênue, com pouca informação passando por ele. Corpo físico, às vezes é um corpo físico intenso, mas que muito ligado à matéria. Então a gente tem variedades de cordões, né, que vão se modificar em função daquilo que a personalidade vai criando. Você vem com um potencial que você pode realizar ou não. Aquela vidinha planejada, se ela for bem conduzida aqui, se as coisas todas se encaixarem, porque são muitas variáveis, você pode se tornar um indivíduo com uma capacidade energética muito grande, com uma troca de informações com a sua consciência muito grande. Quanto mais lucidez você tem, quanto mais desperto você está, mais essa conexão fica mais presente, mais energética e mais valiosa. Disso traz uma ideia, né? Quem viu Matrix sabe que o Neo sentava na cadeira lá e aí baixa aí como é que se pilota um helicóptero. Você recebia. Baixa aí os estilos de luta. Né? Hoje em dia a gente tem muito por aí download. Né? Vamos fazer o download de uma nova habilidade. Uma ilusão terrível. Uma ilusão terrível para 99% da população. 1% da população, aqueles seres muito despertos, quase iluminados, né? Esses têm capacidade para isso. Eles conseguem, inclusive, alterar a parte mental deles com facilidade. Agora você, por exemplo, ou eu, vamos usar eu como exemplo, eu já estou aqui, né? Eu estou com 70 anos, aí eu quero ser um jogador de futebol. Faz o download aí das habilidades do jogador de futebol. O cérebro já não tem mais condição, o corpo já não tem mais condição. Então não existe esse download.
Isso não existe. Para 99% da população isso é puro delírio. Porque as informações que vão trafegar são informações de um todo muito harmônico, ou de um todo muito caótico, né? Todos os corpos passando por cada um deles, filtrando, densificando até que chega aqui. E quando chega aqui, não adianta a gente imaginar que de repente eu que mal e mal falo em português, vou sair falando em 9, 10 línguas, sem que o meu cérebro crie conexões sinápticas, sem que o meu cérebro crie conexões entre as várias partes do cérebro, sem que meu aparelho tenha condição de pronunciar as palavras. Então, para a mente isso é muito interessante. Eu quero agora aprender a falar tal coisa. Aí desce pelos cordões, até aqui eu aprendo. A mente gosta disso, né? Poupar etapa, pular caminhos, atalhos, saltos quânticos, tudo isso é maravilhoso. A consciência lá em cima pensa, para que o Luiz quer aprender a falar russo? Para que o Luiz quer aprender a surfar? Esquece isso, Luiz. Esses desejos, essas vontades, essas necessidades da mente, do ego, a consciência lida com isso como lida com uma criança, né? Uma criança vai num shopping e fica louca, para querer tudo um pouco, pegar, fazer, quer aquilo, e quando não dão ela grita, chora, esperneia. Assim somos nós. Então essas informações que trafegam pelos cordões, que trafegam pelo Antakarana, elas são muito peculiares de cada personalidade. E estão sob o controle da consciência. Não são os nossos desejos aqui que vão alterar algo muito maior da gente. Não que exista um plano, algo determinado, que você vai seguir por esse caminho que a consciência te diz. A consciência vai negociando com você. Mas uma das primeiras coisas que a consciência deve aprender ao lidar com a vida humana é desejo. Né? Hoje eu quero uma Ferrari, amanhã eu quero um Mustang, não, amanhã eu já quero um jatinho. Desejo, essa coisa efêmera, você até manda informação para a consciência que você quer muito. Ferrari, você bota foto na parede, você escreve o nome, você sabe tudo. Mas a consciência olha para aquilo ali como um sonho, um devaneio da personalidade lá embaixo que não tem muito significado. Então, de cada um. Se você me disser, é sempre interessante, não, Luiz, porque eu conheço a prima da vizinha de um tio da minha avó, conseguiu. Sempre tem um exemplo desses, né? Mas ocorrem situações onde se trafegam informações, onde se fazem download de informações importantes, e em geral a pessoa não sabe o que usar, não sabe o que fazer com aquilo. Mas, para a mente, que gosta desse salto quântico, gosta desse atalho, essa é sempre uma possibilidade a ser perseguida, né? Então eu vou melhorar os meus cordões, vou melhorar meu Antakarana, para que eu possa fazer um download de uma informação importante que vai me fazer famoso, rico, poderoso, e assim por diante. A mente, observando essa realidade toda, e querendo se apropriar dela, querendo tomar para si, querendo controlar e querendo gerenciar. No caso dos cordões, como eles partem do físico e energético sutil aqui para cima, em geral a mente não tem muito o que fazer. E aí quando eu falo mente, né, é a nossa mente que a gente vai desenvolvendo, que é a expressão do corpo mental inferior. O corpo mental é dividido em dois, inferior e superior. Então esse corpo mental inferior que está crescendo, aprendendo a lidar com isso. Então, aos poucos essas informações vão chegando. Se você recebeu essa informação, se você acessou essa informação, ótimo, você já está no caminho de ampliar seus conhecimentos. E aí a mente, nesse momento, tenta se apropriar. Né? O ideal é que a gente se mantenha aberto e tente entender. Como eu disse, essa visão de Antakarana, essa visão de cordão de prata, cordão de ouro, cordão de platina.
E a gente vai tentando entender esse processo sem essa ânsia de querer se apropriar disso para obter benefício, para ficar famoso, rico, etc, etc, etc. Né? Então é isso, pessoal. Algumas coisas importantes no vídeo, né? Essa troca de informações, o fato de não existir nada aqui, apenas fluxo de informações. Isso é muito interessante, vai servir para um próximo vídeo sobre o Desconstruindo o Eu. Esse vídeo faz parte da desconstrução do eu, né? E nós temos aí muitos relatos, centenas, muitas ideias, muitas ilusões. Isso é importante. Tem um detalhe, só um segundinho. Está chovendo, não consigo sair daqui. Deixamos para outro vídeo. Fique à vontade. Gratidão.